Olá, para você que está acompanhando aqui a série Guerra das Vozes na Prática no canal Mais Uma Voz. Eu desejo que as bênçãos do Senhor sejam abundantes em sua vida. Estou aqui gravando esse vídeo com o meu gatinho que apareceu, estava sumido, o Tato. Né, Tato? Olha para lá para eles te verem. Olha lá, o Tato. E estamos com muita saudade. Aí ele está no colinho aqui. E como vocês podem ver, esse vídeo está sendo gravado na segunda-feira, dia 26 de fevereiro de 2024. São 10h16 agora. E no último vídeo eu pude provar aí com evidências incontestáveis que o pastor Arilton Oliveira mentiu quando ele disse que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, como um organismo mundial, na sua sede mundial nos Estados Unidos, a partir de 1980, começou a orientar os seus pastores, escritores, pregadores, obreiros bíblicos, etc., para não usar o título Vicarius Filii Dei para calcular o número da besta. Eu mostrei aqui que isso é uma mentira. Se você não assistiu o vídeo anterior, assista. Mostrei que isso é uma mentira porque as próprias lições da Escola Sabatina de 1918, 1949, se eu não me engano, e 1989, elas vieram com o título Vicarius Filii Dei e o cálculo do número da besta através desse título, por meio desse título. Então, essas lições, que são órgãos oficiais de ensino e estudo bíblico da Igreja Adventista do Sétimo Dia, a nível mundial, não só no passado, bem remoto, 1918 e 1949, mas em um passado recente, em 1989, trouxe esse método de se chegar ao 666. E se vocês se lembram, eu mostrei no texto da lição de 1989 que ali foi citado uma fonte, uma própria revista católica, chamada Our Sunday Visitor, de 1915, onde um próprio autor católico declarou aí que na mitra papal existe esse título escrito. O pastor Arilton Oliveira negou, ele disse que isso foi uma estratégia maliciosa de um fotógrafo da Igreja Adventista que tirou essa foto, a foto das mitras lá no Vaticano, e depois fez uma montagem. Ele mesmo escreveu na foto esse título Vicarius Filii Dei. Eu não sei até que ponto isso é verdade, talvez possa ser que seja verdade, eu não duvido, porque a respeito de fraude, existem muitas evidências de fraude em várias coisas que aconteceram na história da Igreja Adventista do Sétimo Dia, então eu não posso duvidar dessa alegação, mas uma coisa que eu duvido é que esse título ele não exista. Eu duvido que esse título não exista. Esse título existe, esse título é usado pelos papas católicos, pelo bispo de Roma, pelo anticristo, porque o bispo de Roma, todos que ocupam aquela cadeira de bispo de Roma, é o anticristo. Não só eles, mas vários outros. João ele diz que há muitos anticristos. E eu não quero entrar detalhadamente nesse ponto do anticristo agora, o que caracteriza um anticristo, mas o fato é que esse título existe e eu vou mostrar mais uma vez para vocês, através dessa história, que esse título existe. Essa história é uma história digna dos melhores roteiros de agentes secretos, das agências secretas aí do mundo, tanto dos Estados Unidos quanto de Israel, Inglaterra, enfim, Rússia e etc.
mas é como se fosse um enredo de agentes secretos religiosos, onde dois representantes aí da Igreja Adventista conseguiram um exemplar dessa revista, Howard Sunday Visitor, onde uma revista católica, onde eles mesmos afirmam que esse título não só existe, como ele está escrito na mitra papal, né? Aquele adereço aí que os bispos, os pontífices romanos colocam aí na sua cabeça. Vamos ler a história então? Você está preparado? Após essa introdução, vamos para a leitura da história. A busca para documentar e autenticar Vicarious Filii Dei, contada por Robert Franklin Correia. Então vamos lá. A história começa em Loma Linda, Califórnia, em 1941, onde o elder para quem não sabe é ancião, o elder J.L. Shaw, ex-tesoureiro da Associação Geral Adventista do Sétimo Dia, era um paciente. Aqui a tradução é do Google, tá? Então pode ser que algumas palavras estejam mal traduzidas. Era um paciente e um estudante do La Sierra College. Certa noite, por volta da meia-noite, o elder Shaw não conseguia dormir. Algo parecia perturbá-lo. Quando lhe perguntaram por que estava tão inquieto, ele respondeu: "Estou muito preocupado. Há muitos anos que pregamos que o Papa tem o título de Vicarious Filii Dei, que soma 666. E agora somos desafiados oficialmente pela Igreja Católica a provar essa alegação, produzindo não algum testemunho protestante, mas fontes católicas confiáveis." Então, vai vendo, vai acompanhando para vocês verem onde que chegou isso aqui. Então, o elder Shaw contou como tudo começou com o elder Francis D. Nichol, que havia escrito um artigo no Signs, uma revista da igreja, né, Signs of the Times, Sinais dos Tempos, que afirmava que alguém em Roma viu o título Vicarious Filii Dei na tiara do Papa. Assim que isso foi publicado, o pastor Nichol foi desafiado por um editor de um jornal jesuíta, por carta e por editorial de uma revista católica, né, que escreveu que os adventistas durante anos sustentaram que o Papa tinha esse título não documentado e agora a Igreja Católica exigia que provássemos isto, ou desistir de pregar tais suposições absurdas. Aparentemente, Nichol não foi o autor de nenhum artigo desse tipo. No entanto, um desafio foi dirigido aos editores do Present Truth e Signs of the Times, Sinais dos Tempos, né? Present Truth é Verdade Presente, uma revista da igreja, e a Signs of the Times, a Sinais dos Tempos, de David Goldstein, da Catholic Companies for Christ. Desculpe o meu inglês, tá? Porque eu não sei falar inglês, eu me esforço. E publicada em Howard Sunday Visitor, em 2 de junho de 1935, em aparente resposta a artigos como The Number of the Beast, o número da besta, de C.P. Bowman, The Present Truth, a Verdade Presente, de 1922, volume 48, número 6, 16 de março de 1922. Isso aqui são as revistas, tá? Da Igreja Adventista, onde eles afirmaram que existe esse título, Vicarious Filii Dei. Howard Sunday Visitor não é uma publicação jesuíta, mas em seu desafio, Goldstein menciona Ernest Hull, o editor jesuíta do The Examiner of Bombay, Índia, cujo editorial de 18 de junho de 1910 sobre o número da besta foi adaptado e resumido em Nosso Visitante de Domingo, 15 de novembro de 1914, que é essa revista, né? Nosso Visitante de Domingo é a revista Howard Sunday Visitor. Tá? É a tradução do título da revista Howard, que é Nosso, Sunday, que é domingo, Visitor, visitante, Nosso Visitante de Domingo, de 15 de novembro de 1914, que foi a data dessa revista católica onde saiu essa afirmação, essa confissão dos próprios católicos de que esse título existe e ele está na tiara papal.
Então vamos lá. O Elder Nicol, conhecido como um grande defensor da fé, não encarou esse desafio levianamente. Ele imediatamente escreveu aos nossos estudiosos ao redor do mundo para compartilhar com ele qualquer informação que pudessem ter sobre esse assunto. Eventualmente foi colocado nas mãos de um comitê especial da Conferência Geral. Até agora nada tinha resultado e a nossa igreja, durante alguns anos, parou de pregar e publicar isso, esperando que de alguma forma, algum dia teríamos provas mais fiáveis para provar que o Papa tinha esse título. A Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia. Como um jovem e fervoroso estudante de teologia, fiquei tão chocado ao ouvir isto de um alto funcionário da nossa igreja que decidi fazer o que pudesse para ajudar a defender a nossa posição. Solicitei e recebi uma carta de apresentação do Elder Shaw ao Elder Howell, presidente do comitê especial, com minha esposa e todos os meus pertences no meu Ford 29. Fomos para Washington, D.C., que custava $25 pela gasolina naquela época. Chegando em Takoma Park, estacionei em frente à Conferência Geral. Note aqui, meus irmãos, a riqueza de detalhes que é dado nesse relato, tá? Porque eu sei que muitas pessoas vão falar que essa história pode ser mentirosa e etc e tal, mas enfim, veja a riqueza de detalhes aqui nessa história que está sendo contada. Ele dá até o preço aqui na época de quanto que custou para ele ir da cidade dele até a capital, Washington. Chegando em Takoma Park, estacionei em frente à Conferência Geral e apresentei minha carta de apresentação ao Elder Howell, que disse: "Quem é você e por que está aqui?" Respondi que vim para Washington como voluntário para ajudar a descobrir provas que fundamentassem a nossa posição em relação ao título do Papa. O Elder Howell disse: "Meu jovem irmão, durante anos tivemos nossos melhores estudiosos ao redor do mundo trabalhando nisso, e até agora não encontramos nada substancial. Até enviamos o Elder Frum, que é aquele que no vídeo anterior eu mostrei para vocês uma citação no livro dele que fala isso também. E esse Frum, ele era, por incrível que pareça, um jesuíta infiltrado na igreja. Mas mesmo assim ele admitiu isso também em um livro dele, que esse título existe. Até enviamos o Elder Frum em uma viagem inútil ao Vaticano, fazendo-se passar por um ilustre estudioso americano em uma missão especial de pesquisa. E agora você está aqui se oferecendo para ajudar. Talvez o Frum até não trouxe também, porque ele sendo um infiltrado, um jesuíta infiltrado dentro da igreja adventista, ele jamais ia trazer uma prova nesse sentido. Por mais que ele pudesse afirmar, mas daí a trazer uma prova seria demais, né? Seria traição demais, vamos dizer assim, ou seria dar ouro demais para o inimigo. Qual é a sua formação? Então, o Howell, né? O Elder Howell, ele perguntou: qual é a sua formação? Quantas línguas você fala? Quantas línguas você fala? O que lhe dá a impressão, olha como ele foi tratado, o que lhe dá a impressão de que pode encontrar algo que não conseguimos encontrar. Menosprezou ele, né? Respondendo, contei ao Elder Howell que ainda estava na faculdade. Ele era um teologando ainda. Que me senti como o pequeno Davi, esperando de alguma forma, com a ajuda de Deus, fazer algo em defesa da nossa igreja. A permissão foi concedida pelo Elder Howell para que eu ajudasse na busca pelo título de Papa. Matriculei-me como estudante no Washington Missionary College, agora Universidade Adventista de Washington, e comecei minha pesquisa exaustiva no trabalho religioso da Biblioteca do Congresso Americano. Vamos aqui para um próximo subtítulo, Alegação Apostólica. Alguém sugeriu que na posse do pontífice, o título fosse utilizado em sua coroação, supondo que a alegação apostólica em Washington, hoje Nunciatura Apostólica da Santa Sé, fosse o melhor lugar para obter a litania da coroação, com outro estudante do WMC, que é esse colégio aqui, né? O Washington Missionary College, que falava italiano. Visitamos a alegação, onde nos fingimos de seminaristas. Olha só o que eles fizeram, hein? Eles ainda se fingiram de seminaristas. Eles falaram que eram seminaristas
só que não falaram que eram da Igreja Adventista. Escrevendo um artigo especial sobre o Santo Padre. E como clímax adequado, procuramos uma cópia da cerimonial de coroação. Fomos informados pelo secretário da legação que o arcebispo estava temporariamente fora da cidade. O melhor que ele pôde fazer foi nos dar uma carta de apresentação à Conferência Nacional de Bem-Estar Católico, no centro de Washington. Foi o que eles conseguiram. E Washington DC, a capital, né? Antes de deixar a alegação apostólica, né? Alegação apostólica em Washington. Por alguma razão inexplicável, que mais tarde se revelou providencial, solicitei e obtive o privilégio de visitar a sua capela, onde o Papa Pio XII fazia as suas devoções quando estava na América, como secretário de Estado Pontifício. Vamos lá agora para esse próximo tópico aqui. Conferência Católica de Bem-Estar. Com a carta de apresentação da alegação papal, visitamos imediatamente a Conferência Católica de Bem-Estar, a sua conferência geral, a Conferência Geral dos Católicos, né? Sem percebermos que tínhamos nas nossas mãos as mais altas credenciais católicas. Fomos recebidos com a maior cortesia e cooperação. Enquanto estávamos lá, aprendemos que a coroação papal é usado o título Vicarius Christi e não Vicarius Filii Dei, tá bom? Eles tentam ocultar ao máximo, né? Para não dar tanto na cara. Ver a coroação do Papa Pio XII. Todos esses em azul aqui são links, tá? Tanto que vocês percebem aqui ó, que a setinha ela se transforma na mãozinha. Você clica aqui e você vai direto à fonte. Tá? Eu não vou fazer isso aqui para poder ganhar tempo, mas vou deixar o link aí na descrição e quem quiser ler por si mesmo, pesquisar todas as fontes, fiquem à vontade. Agora vamos para a revista, o nosso visitante de domingo, Howard Sunday Visitor. Alguns anos antes dessa época, um dos nossos ministros em Huntington, Indiana, conseguiu uma fotocópia de um artigo no Howard Sunday Visitor, o maior semanário católico da América. Não é nem revista mensal, é uma revista semanal, é o Semanário Católico da América, que afirmava que a tiara do Papa tinha o título Vicarius Filii Dei. O artigo de 18 de abril de 1915 do Howard Sunday Visitor. Deixa eu clicar aqui para ver se tem esse artigo aqui. Olha que interessante. Vai abrir aqui o PDF com o artigo. Ó. Então tá aí, gente, ó. A prova tá digitalizada, essa revista aí, ó, digitalizada para vocês. Vou baixar aqui para o meu notebook, provavelmente essa parte aqui, ó, porque ela está circulada. Depois eu vou analisar com calma, tá? Mas vou dar um zoom aqui, ó. E quem souber inglês pode aqui, ó. Nem precisa saber o inglês, ó, porque o título ele está em latim, ó. Ó, Vicarius Filii Dei. Tá vendo aqui? The letters inscribed in the Pope's mitre. Aqui, ó, tá escrito na mitra papal. Ó, the letters inscribed in the Pope's mitre are these. Está escrito na mitra papal, Vicarius Filii Dei. Tá vendo aqui? Então, assim, eu não sei qual é o contexto todo, se eles estão negando isso ou se eles estão admitindo, tá? Eu vou confirmar depois, eu vou ler com mais atenção aqui essa parte. Mas vocês percebem que não tem como negar. Isso saiu num semanário, numa revista semanal americana. Essa revista aí, ó, Howard Sunday Visitor. Então está a prova aí, incontestável, para nem o pastor Ailton Oliveira e nem qualquer outro pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia ou qualquer católico negar
que eles admitem isso. Por mais que eles neguem hoje, para não dar na cara, né, de que de fato dá para se chegar ao 666 através desse título, mas existe essa prova, esse documento histórico, essa revista semanal, onde eles mesmos admitiram isso, tá certo? Vou deixar o link aí depois também para vocês baixarem essa revista. Ou por esse daqui vocês já podem baixar também, mas eu vou deixar tudo aí para vocês. Vamos continuar a leitura aqui. Quando essa informação foi apresentada ao comitê da Conferência Geral, fomos informados de que um de seus membros influentes insistiu que esta fonte, olha aqui, ó, não era confiável. Eles negaram, porque na próxima edição do Howard Sunday Visitor, olha o que o editor fez. O editor publicou um desmentindo, indicando que estava enganado sobre o que foi mencionado na edição anterior sobre o título do Papa. Eles viram a... Eu ia usar uma palavra aqui, mas eu não vou usar, não. Eles viram o vacilo que eles deram e na edição seguinte, na revista seguinte, eles desmentiram, eles negaram. Para podermos verificar esta alegação negada, foi necessário rever os exemplares anteriores de Howard Sunday Visitor, que a Biblioteca do Congresso nos informou que estavam disponíveis apenas na editora de Indiana. Então, aqui começa a saga deles para conseguir essa revista tão importante. Como esta era a nossa principal pista até agora, decidimos ir até Indiana para verificar a declaração original e a alegada negação. Meu colega de faculdade nesse projeto foi Conrad Stewart, do Brasil. Olha isso aqui, meus irmãos. Um brasileiro ainda, ó, que era linguista. Isso foi durante a Segunda Guerra Mundial e o gás foi racionado. Fomos a um posto de gasolina, SDA em Tacoma Park. SDA é Seventh-day Adventist, a Igreja Adventista Sétimo Dia, solicitando gasolina para nossos containers extras. Apesar da insuficiência de tickets de racionamento de gasolina. Fomos informados de que isso não era apenas impossível, mas também ilegal. Um estranho próximo, ouvindo-nos insistir que isto não era para nós, mas para o Senhor, né, porque eles estavam empenhados numa obra espiritual, né, deu um passo à frente e entregou ao atendente todo o seu livro de ingressos. Nunca vimos aquele homem, antes ou depois. Vai saber se era até um anjo, né? Ajudando a eles nessa missão. Faltando às aulas da faculdade, dirigimos dia e noite, chegando a Huntington, Indiana, no dia seguinte, entre 15 minutos e 12 horas. Rapidamente vestimos... Eu não sei se essa tradução aqui eu acho que foi mal feita, né? Talvez seja 12 horas e 15 minutos. Rapidamente vestimos nossos ternos pretos num posto de gasolina onde soubemos a localização da editora, a editora católica, onde eles foram para tentar pegar uma revista dessa, né? Chegamos lá quando o sino da cidade tocava meio-dia e os trabalhadores estavam saindo do prédio, mais ou menos do tamanho da Review and Herald, que é a publicadora da Igreja Adventista, né? Tá aqui até a foto, ó, de lá. Da publicadora deles, dessa Howard Sunday Visitor em Indiana, Huntington, Indiana. Tá aqui, ó, a legenda aqui para vocês confirmarem. Tentamos entrar, mas fomos impedidos pelo porteiro, que nos informou que não eram permitidas mais visitas, pois estavam fechando no fim de semana. Então, olha só aqui, né? Eles foram lá num fim de semana, né? E eles foram barrados pelo porteiro. Porém, insistimos dizendo que éramos seminaristas e havíamos vindo de muito longe, de Washington, D.C., e que certamente deveria haver alguém para nos receber. O segurança nos deixou e voltou com a secretária para o editor.
a secretária do editor, né, que nos convidou a entrar, trancando a porta após a saída de todos os funcionários. Olha que interessante, esse detalhe aqui foi interessante, ó. Os funcionários saíram, né? Talvez era a hora deles saírem, eles trabalhavam. Provavelmente isso aqui foi no sábado, eles trabalhavam no sábado até meio-dia só, né? Porque eles chegaram lá meio-dia. E os funcionários saíram, e ele diz aqui, ó, foi providencial que fosse ela quem nos recebesse nessas circunstâncias. E aí a história continua. Levando-nos ao seu escritório, ela percebeu que éramos ambos latinos com ternos pretos. Ela disse, o porteiro me disse que vocês eram seminaristas de Washington, D.C. Raramente recebemos esses visitantes. Temos uma irmã que leciona na Universidade Católica da capital. Qual seminário você frequenta? Olha que pergunta crucial, porque se eles falassem que fosse um seminário adventista do sétimo dia, ela com certeza não os ajudaria. Olha o que eles disseram. Fomos pressionados por uma resposta satisfatória, mas uma rápida oração nos levou a responder. Você sabe onde fica o seminário Expiação da CU? Nosso seminário fica logo ali na esquina, do outro lado da colina, que é o Tacoma Park, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, olha a sutileza, a esperteza que eles usaram, né? Eles citaram um seminário católico que ficava próximo ali, o Seminário Expiação da CU, e disseram que o deles ficava ali próximo. Ela parecia encantada em nos acompanhar pela editora. Voltando ao seu escritório, ela parecia questionar quem éramos. Ela perguntou, aliás, vocês são católicos, não são? Olha a pergunta, irmãos e irmãs, amigos, amigas, que aquela mulher fez para eles. Mais uma pergunta difícil. Voltando-me para a minha amiga, eu disse, ou para meu amigo, né? Eu creio que, não sei se, eu creio que era, não sei se era um amigo, a tradução aqui, não sei se dá para confirmar se era uma mulher ou se era um homem. Pelo início que a gente viu, ele era um brasileiro, né? Que falava italiano. Eu disse, olha o que ele falou, olha o que ele respondeu. Ela nos perguntou se somos católicos. Basta olhar para nós. O catolicismo é a fé comum do povo latino. Minha família e parentes são católicos há muitos séculos. Olha o que ele respondeu, meus irmãos. Ele não respondeu nem que era e nem que não era. É a arte de falar muita coisa e não dizer nada. Muitos pastores são mestres nessa arte, eles aprendem isso na faculdade de teologia, tá? Então, olha o que ele respondeu. Um virou para o outro e falou assim, ela nos perguntou se somos católicos. Basta olhar para nós, o catolicismo é a fé comum do povo latino. Minha família e parentes são católicos há muitos séculos. O que é verdade, ele não mentiu quando ele falou isso. Ó. O que é verdade. Mudando rapidamente de assunto, fiz-lhe a pergunta mais estranha. Qual foi a experiência mais memorável da sua vida? Ele perguntou para aquela mulher, a secretária do editor. Com um brilho nos olhos, ela disse, quando eu era criança, o cardeal Gibbons, o primeiro cardeal americano, visitou nossa casa em Baltimore e me levou no colo e meus cabelos amarelos ficaram pretos no crucifixo pendurado em seu pescoço. Esse cardeal Gibbons, eu não sei se vocês sabem, o pastor e escritor e editor Uriah Smith, ele citou vários textos desse cardeal Gibbons no livro Daniel e Apocalipse que ele escreveu. E aí ela continuou, meu cabelo estava tão emaranhado que minha mãe teve que cortá-lo e guardei-o como uma preciosa lembrança do cardeal. Olha que interessante aqui o que aquela mulher respondeu, né? Qual foi o momento mais memorável de sua vida? Evocou a infância dela e o contato com o cardeal Gibbons, o primeiro cardeal americano, que a pegou no colo. E é o que tudo indica aqui, o cabelo dela se emaranhou no crucifixo dele, tanto que tiveram que cortar o cabelo dela. E ela guardou de lembrança ainda. Virando-se para mim, ela questionou. Agora ela diz, ó, para eles, agora qual é a sua experiência mais especial?
ela devolveu a mesma pergunta, ela ficou curiosa para saber. E ali eles estavam criando uma intimidade, um vínculo muito grande. Vocês percebem aqui como que foi usado não só de estratégia psicológica humana, mas também Deus estava naquilo ali para eles conseguirem o objetivo deles. Por um momento não consegui responder, mas de repente lembrei-me da minha visita à legação papal em Washington e agora tive a resposta. Olha o que ele respondeu. A minha experiência especial foi uma visita à mesma capela da legação papal em Washington, D.C., onde o Santo Padre tinha suas devoções privadas quando visitou a América como secretário de Estado papal. Olha que interessante, meus irmãos e irmãs. Eu não sei se ele estava sendo 100% honesto, sincero aqui nessa resposta, mas eu creio que foi uma resposta que criou uma certa identidade com aquela mulher, porque também foi uma experiência relacionada ao catolicismo. Isso a tranquilizou. E a partir de então, ela pareceu estar completamente relaxada. Finalmente, ela perguntou: há mais alguma coisa que você gostaria de ser? Eu disse: sim, gostaríamos de ver. De ser, não, de ver, né? Ela perguntou: há mais alguma coisa que você gostaria de ver? Eu disse: sim, gostaríamos de ver a primeira edição do Howard Sunday Visitor. A primeira edição. Ela disse: esse é um pedido único. Então temos o único arquivo completo desse artigo em todo o mundo. Não existia outro em todo o mundo, esse era o único. E você veio ao lugar certo para vê-lo. Nossos arquivos anteriores estão trancados no andar de cima, na biblioteca particular do editor, para ficar guardado com segurança. Ele não está aqui, mas eu tenho a chave. Olha, meus irmãos, então siga-me. Veja só como que essa história, digna de um roteiro que dá até filme, digna de uma investigação de agência secreta, mais voltada para o campo religioso, das mais impressionantes no Adventismo que eu já li até hoje. Não li muitas, pode ser que exista outra, mas gostei muito dessa. A seguir, solicitamos ver o livro de 1915, no qual, 18 de abril de 1915, foi publicado o material sobre Vicarius Filii Dei. Para nossa total consternação, o livro de 1915 estava faltando. Olha isso, meus irmãos e minhas irmãs. Estava faltando, eles ficaram consternados com isso. Então ela nos contou que se lembrava de que, devido a certas experiências infelizes do passado relacionadas a determinados assuntos em 1915, aquele volume específico era guardado no cofre particular no andar de baixo do escritório do editor. Ele não ficava junto com os outros, ele ficava separado. No entanto, o editor John F. Knoll está fora da cidade. Por acaso conheço a combinação de segurança. Olha isso, meus amados. O cofre que ficava em cima, que tinha todas as outras edições anteriores da Howard Sunday Visitor, ela tinha a chave. Mas esse que ficava no cofre, lá de baixo, era uma combinação numérica. E ela sabia a combinação. Então ela disse: então, se me der licença, eu vou pegar o volume de 1915. Porque era um volume, eles faziam um livro com todas as revistas daquele ano. Porque como são semanais, no caso são 52 revistas, né? Porque o ano tem 52 semanas. Logo ela voltou com aquele volume específico, o objetivo especial da nossa visita. Olha a volta que eles tiveram que dar. Primeiro eles pediram para ver a primeira edição da revista. E aí depois eles pediram para ver a do ano de 1915. O livro, né? Com todas as edições de 1915.
Então aconteceu uma coisa estranha, meus irmãos. Olha só o que aconteceu. Ela nos informou que a editora estava um pouco desorganizada e, se a dermos licença por alguns minutos, ela iria arrumar os documentos no cofre. Esse ato providencial nos deu exatamente a oportunidade para a qual viemos. Rápida e cuidadosamente verificamos e encontramos a edição original e confirmamos sua declaração a respeito de Vicarius Filii Dei. Olha isso. E ainda tivemos tempo de analisar várias edições seguintes e verificar que não houve negação posterior por parte do editor. Foi uma mentira. Eles criaram um enredo, uma justificativa, falando que na edição seguinte foi desmentido isso. Mas eles verificaram as edições seguintes, não viram que tinha nenhuma negativa nessa parte. Os católicos negam veementemente que a atual tiara do Papa tenha qualquer inscrição, mas nunca negaram que o Papa tenha o título de Vicarius Filii Dei. Eles nunca negaram que ele tenha esse título. As negações aparecem nas edições de 16 de setembro de 1917 e 3 de agosto de 1941. Está aqui o link também, quem quiser baixar, né, para poder consultar, que eles negam isso nessas edições. Também pode clicar aqui nos links e baixar. No entanto, ainda hoje, os apologistas católicos admitem que Vicarius Filii Dei é teologicamente preciso, mas ao mesmo tempo negam que seja um título oficial. Vê Vicarius Filii Dei 666. Depois de vermos as declarações originais, pensamos que nosso trabalho estava concluído. Mas como estávamos enganados, pois logo ela voltou com vários exemplares soltos de Harvard Sunday Visitor. Exemplares da semana mesmo, sem ser esse de um ano completo, que eles fizeram um livro, né? Encadernaram e fizeram um livro. Ela veio com vários exemplares soltos, reclamando que o cofre do editor não estava bem organizado, e então ela arrumou tudo e devolveu os exemplares soltos à biblioteca. Ao se aproximar de nós com os exemplares raros nos braços, notei que o papel de cima era exatamente aquele com a citação valiosa. Minha reação em oração: Senhor, ajude-me a conseguir esse jornal para a minha igreja. Olha a oração que ele fez, irmãos. Quando ele viu aquele exemplar precioso na mão daquela mulher. Porque ele estava em cima. De todos aqueles exemplares soltos, esse era o que estava em cima. E quando ele bateu o olho e viu, ele rapidamente fez essa oração. Ao entrar em contato, pedi para ver um daqueles primeiros documentos preciosos e peguei a edição principal. Então, algo incomum aconteceu. Veja o que aconteceu, irmãos. Olha o suspense dessa história. Olha que história incrível. E muito mais crível, muito mais fidedigna do que aquela que o pastor Arilton Oliveira conta do fotógrafo que manipulou a imagem na tiara papal. Ao olhar para a impressão no topo do jornal, que é a revista também, né, um periódico, porque aqui na tradução chama periódico de jornal. Desejando tê-lo como meu, notei que foi publicado em 18 de abril de 1915. O dia que nasci. Olha isso, meus irmãos. Vocês acham que isso foi coincidência ou foi providência? Deus usou exatamente um teologando adventista que nasceu exatamente no dia que aquela revista semanal foi publicada. Isso não é coincidência, isso é providência. E ele disse: que surpresa! Chamando sua atenção para isso, eu disse: Senhorita Cavanagh, olha o que ele disse para ela: Senhorita Cavanagh, tenho um pedido especial. Devido a esta notável coincidência, peço que me dê este papel específico como uma lembrança inesquecível e preciosa de minha visita aqui. Com o rosto corado, ela me lembrou que este era o único exemplar extra em todo o mundo. Mas eu disse a ela que ela nunca saberia o quanto isso significava para mim, e afinal havíamos percorrido um longo caminho para esta visita. Tirando o papel da minha mão, ela respondeu: como este número foi publicado no dia em que você nasceu, não posso negar tal pedido.
Olha isso, meus irmãos e minhas irmãs. Que história emocionante, que história incrível, que história. Eu não vou falar fantástica, porque fantástico é algo fantasioso, é algo mentiroso, mas que história fascinante. Que história que mostra a providência de Deus guiando essa situação. Pegando sua caneta, ela escreveu no topo do papel: Feliz aniversário. E depois de assinar seu nome, Mary Ellen Cavanagh devolveu-me o papel. Nesse íntere, enquanto tudo isso acontecia, minha atenta colega estava examinando o resto da pilha especial de papéis e encontrou as 2 edições seguintes que ela generosamente lhe deu a seu pedido, até as seguintes, que eles criaram a mentira de que o editor, nas edições seguintes, estava negando a colega dele, né? Pediu e ele deu a ela. Depois de agradecê-la por sua gentileza em comum, partimos. Sentimos profundamente e ainda acreditamos até hoje que somente a bênção e a orientação especial de Deus poderia ter tornado tal sucesso possível e dar-lhe toda a glória. Os fatores que contribuíram: éramos ambos latinos entusiasmados, ambos jovens seminaristas, ambos tínhamos sólida formação católica, ambos vestidos de preto, ambos amávamos e dependíamos fortemente do Senhor. E a coincidência única do meu aniversário foi a data de publicação da importante edição que afirmava que Vicarius Filii Dei era o título do Papa dos católicos. Por que eu gosto de falar Papa dos católicos? Porque ele não é o meu pai. O meu pai ele está lá em cima, no céu. E eu creio que o seu também. E em Mateus 23, verso 9, o Senhor Jesus nos orientou dizendo o seguinte: a ninguém chameis vosso pai, porque um só é o vosso pai, é o que está no céu. Jesus não aceitou nem ele mesmo ser chamado de pai. Lá em João 20, 17 a 20, ele disse para a mulher, para Maria Madalena, né? Vai e dize para meus irmãos que subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Por isso que eu gosto de falar Papa dos católicos, né? Sempre tenho que me policiar nesse sentido. Mas vamos continuar aqui. Retornando a Takoma Park, fomos diretamente para a Associação Geral e reportamos à comissão especial, entregando-lhes as cópias, dizendo: Deus nos deu isto para que possamos entregá-los a você. Quando se verificou que voltávamos com o único exemplar extra original de Howard Sunday Visitor, daquela edição, né, onde eles admitem o Vicarius Filii Dei, bem como com 2 dos seguintes exemplares, provando que não havia negação do título Vicarius Filii Dei do Papa dos católicos, os irmãos perguntaram como foi possível obter essas questões valiosas. Aqui a tradução errou, né? Como foi possível obter esses exemplares valiosos, né? Essas revistas valiosas? Indicamos que não éramos nós, mas Deus que estava conosco e cuja bênção tornou isso possível. Então, assim, eu não sei, obviamente, aquele era o único exemplar que tinha na editora, que eles conseguiram segurar. Mas essa revista ela foi vendida e possivelmente ela ficou na mão de muitas pessoas que compraram, muitos católicos, né? Eu não sei se algum adventista, outro adventista conseguiu essa revista através de um católico lá nos Estados Unidos ou de outra forma. Mas o fato é que agora nós temos essa revista digitalizada aqui, né, disponível aí para você baixar à vontade e mostrar essa prova incontestável. Vamos agora aqui, já estamos terminando, tá? Termina aqui, olha. Eu vou terminar essa parte num próximo vídeo, tá ok? Vou fazer um próximo vídeo aqui para... Não, vou fazer tudo aqui mesmo, porque para aproveitar a introdução, para eu não ter que fazer outra introdução. Se você assistiu até aqui, eu espero que você continue vendo até o final aí.
e compartilha, curte, deixe seu comentário e faça isso chegar ao máximo possível de adventistas e de outras pessoas também, para que vejam essas provas aqui incontestáveis do título Vicarius Filii Dei, que ao ser somado resulta em 666. Vamos então aqui agora para a Universidade Católica da América. Como consequência disso, o comitê designou os elders Yost, Dr. Frank R. Yost, professor de História da Igreja do Seminário Teológico Adventista de Washington, D.C., e Andreessen, o M.L. Andreessen, Milian Lauritz, né, M.L. Andreessen. O nome dele é Milian Lauritz Andreessen, que viveu entre 1876 e 1962. Ou seja, ele conheceu, né, a senhora White, foi contemporâneo dela. Secretário de campo da Associação Geral de 1941 a 1950, como nossos mentores, para nos aconselhar e orientar para ver se algo mais poderia ser descoberto na Universidade Católica. Eles indicaram que poderia levar 6 meses ou 1 ano, mas conseguiria a orientação do Senhor. Logo no primeiro dia, 14 de novembro de 1942, tá essa interrogação aqui, porque ele tem dúvida se foi exatamente no dia 14, mas foi em novembro de 1942. Fomos para a UC, que é essa Universidade Católica, né, da América, vestidos com nossos ternos pretos de seminaristas. Ficamos surpresos com a recepção que recebemos. Os professores tiraram o chapéu para nós em respeito à nossa sagrada vocação. Não estávamos acostumados com esse tipo de tratamento. Ao nos aproximarmos da mesa da biblioteca, o responsável levantou-se como se estivesse vendo um fantasma. Aproximando-se de mim e abraçando-me, disse: Patrício, Patrício! Em português, no português significa conterrâneos, né? Ainda não tínhamos dito uma palavra e aqui fomos recebidos dessa forma. Ao nos entregar seu cartão, ele disse: Eu sou o Dr. Cardoso. Se precisar de alguma ajuda, por favor, me procure. Mal podíamos acreditar que teríamos uma recepção tão única 15 minutos depois de chegarmos a Seul, a Universidade Católica. Respondi que em algum momento de sua convivência gostaríamos que ele nos apresentasse ao seu especialista em direito canônico. O Dr. Cardoso indicou que se tratava de um pedido simples. Pegando o telefone, ele combinou imediatamente que iríamos ao consultório do Dr. Fenton, Monsenhor Joseph Clifford Fenton, de 1906 a 1969. Ele viveu. Tornou-se editor do The American Ecclesiastical Review, é uma publicação lá deles, né, católica, de 1944 a 1966. E é considerado um dos teólogos mais eminentes do século XX. Quando chegamos ao escritório de Fenton, dissemos a ele que éramos seminaristas, escrevendo um trabalho de pesquisa especial sobre o Santo Padre, e desejava, que aqui é o padre dos católicos, né? O Papa dos católicos, o Bispo de Roma, e desejava verificar, se possível, um de seus títulos, que era Vicarius Filii Dei, o documento de Fenton. Tá aqui o documento, ó, tá todos os documentos aqui, irmãos, no link aqui para vocês baixarem e confirmar se isso é verdade, a história é verdadeira ou falsa. O Dr. Fenton, neste momento, telefonou para o gabinete do reitor da universidade, transmitindo nosso pedido, Monsenhor Francesco Giuseppe. Lardoni informou ao Dr. Fenton que este era um assunto muito especial que ele deveria abordar com a legação papal, e solicitou-nos que voltássemos no dia seguinte para obter uma resposta. Tá aqui, ó, o Dr. Fenton, aqui, ó, Joseph Clifford Fenton, a foto dele. Voltamos aos nossos conselheiros da Conferência Geral, que ao tomarem conhecimento de todos esses rápidos desenvolvimentos e verificarem os homens que contactamos na Universidade Católica, ficaram muito preocupados, pois todos eram jesuítas e aconselharam-nos a ter extrema cautela. Eles disseram que orariam por nós enquanto continuássemos nossos contatos na Universidade Católica. No dia seguinte, quando voltamos ao consultório do Dr. Fenton, fomos orientados a tratar diretamente com a reitoria, onde nos foi entregue um envelope informando que haviam verificado cuidadosamente e não encontraram nenhuma fonte mencionando Vicarius Filii Dei, como o título do pai abençoado, o pai deles, né?
não meu, não nosso. Contudo, eles solicitaram que, se encontrássemos esse título em qualquer fonte católica, eles estariam dispostos a nos dar uma avaliação do mesmo. Depois de várias semanas, os nossos mentores da Conferência Geral prepararam um pacote de documentos e disseram-nos para notificar a Universidade Católica que tínhamos documentos para sua avaliação, que continham o título Vicarius Filii Dei. Numa tarde de sexta-feira, 5 de março de 1943, eu estava limpando o chão do refeitório da faculdade quando o telefone tocou e atendi. Disseram-me que a reitoria estava me ligando da Universidade Católica, avisando que o Monsenhor Lardoni estava pronto para avaliar nossos documentos. Liguei imediatamente para meu colega, Conrad, que estava dando aulas de português para oficiais do Exército no centro de Washington, e ele respondeu que não poderia vir porque era contra as regras cancelar a aula e sugeriu que eu contatasse a Conferência Geral para enviar alguém em seu lugar. Eles escolheram o Elder Mondix para me acompanhar. Disse-lhe para se vestir de preto e retirar toda a identificação, para não dar na cara que eles eram adventistas ou protestantes que seja, né? Porque estávamos a lidar com os jesuítas. E olha que interessante, meus amados e minhas amadas, os jesuítas, eles são a agência secreta do papado. Chegando ao gabinete do reitor, fomos conduzidos à presença do Monsenhor, que parecia que estávamos diante do próprio Satanás. Olha isso aqui, meus irmãos e minhas irmãs. Quando eles chegaram ali, parecia que eles estavam diante do próprio Satanás. Diante de nós estava um homem estranho e curvado, cujos olhos redondos pareciam penetrar lá dentro da alma deles. Silenciosamente ele nos encarou por um longo tempo, como se estivesse se perguntando quem éramos e qual era nosso objetivo. Olha ele aqui, ó. Foi esse cidadão aqui, ó, Francesco Giuseppe Lardoni. Foi esse monsenhor aqui, ó. Anteriormente, ele era editor do Jornal do Vaticano e agora ocupava uma posição de grande responsabilidade na Universidade Católica dos Estados Unidos, de Washington, né? Depois de verificar cuidadosamente nossos documentos, ele comentou primeiro o documento de Moroni, que está aqui o link também que vocês podem baixar aqui, ó, dizendo que o havia usado em suas aulas e não sabia que mencionava o título do Papa Vicarius Filii Dei. Olha aí a desculpinha esfarrapada que ele usou. Ele traduziu esse documento italiano. Está aqui o documento aqui, ó. Não vou ler aqui, vocês podem ler depois. E disse que a referência ao título do Papa era vaga. Olha a evasiva que ele deu. Então, pegando o documento de Graciano, ele disse que era a nossa melhor fonte e nos encaminhou ao Dr. Johannes Quasten, que viveu de 1900 a 1987, que era sua maior autoridade nesse campo. Ele era um renomado estudioso de patrística. Deixando o Monsenhor Lardoni, fomos diretamente ao consultório do Dr. Quasten. Ele nos informou que Graciano foi usado e aceito por muitos séculos como uma fonte católica legítima, mas nos últimos anos seu trabalho é considerado pela maioria dos estudiosos como não autêntico. Olha outra desculpinha que foi dada. São as evasivas, as escapatórias, que eles usam para tirar o corpo fora. O Dr. Iost já nos havia informado previamente sobre todos esses documentos. E por sugestão dele, dissemos ao Dr. Quasten, deixando todos os documentos de lado, você, como autoridade católica reconhecida, aceita o título Vicarius Filii Dei como título próprio e legítimo do Santo Padre, o padre deles, né? Nesse ponto, o Dr. Quasten me perguntou, por que você me questiona sobre esse título do Papa deles? Eu estava no local sem saber como responder. De repente, lembrei-me disso no sistema católico, nem sempre no nosso. Um grande respeito é demonstrado pelos superiores. Ora, tive a resposta à sua pergunta dizendo que havíamos acabado de chegar do escritório de seu superior que nos havia enviado a ele para sua avaliação. Em outras palavras, nós e não ele.
foram autorizados pelo seu superior a fazer as perguntas. Ele entendeu e, obviamente, ficou um pouco envergonhado, pois se atreveu a nos questionar. Numa atitude submissa, o doutor ele disse, né? Embora Vicarius Filii Dei não seja tão comum, é, no entanto, um título antigo e deveria ser aceito por qualquer bom estudioso católico. Olha o que ele admitiu, né? De repente, percebi que seu excelente testemunho era insuficiente, porque era apenas verbal. Falando com ele, eu disse, olha o que ele pediu. Dr. Quasten, tem um amigo que está trabalhando nesse projeto e que não pôde estar aqui hoje. Aceitamos sua avaliação, mas pelo bem do meu colega, você poderia fazer a gentileza de escrever uma declaração simples de que este é um título reconhecido e aceito? Olha a inteligência, amados e amadas, que ele usou. O Dr. Quasten questionou, isso é necessário? Respondi, se este é um título legítimo, por que não admiti-lo por escrito? Em vez de usar sua máquina de escrever, o Dr. Quasten pegou sua caneta e com sua própria caligrafia escreveu em papel timbrado oficial da Universidade Católica o seguinte. Olha isso, meus irmãos. E esse documento está aqui também, ó. Olha o link dele aqui, ó. O título Vicarius Filii Dei, bem como o título Vicarius Christi, são muito comuns como títulos do Papa. E assinou o seu nome. E o documento está aqui, ó. Vocês podem baixá-lo também, se vocês quiserem. E finalizando, quando regressamos com a sua declaração assinada à Conferência Geral, eles mal podiam acreditar no que tinha acontecido. Eles nos perguntaram, como diabos você conseguiu isso? Eles ficaram impressionados, irmãos, com essas duas provas. Não foi uma só da revista, foi também essa declaração da caligrafia desse próprio Monsenhor. Esse aqui, ó, a foto dele aqui, ó, Monsenhor Johannes Quasten. Respondemos, não nos dê nenhum crédito, o Senhor nos deu isso para a nossa igreja. Olha a humildade desses homens. Depois lembraram-nos que tínhamos lidado com os jesuítas e proibiram-nos de regressar à Universidade Católica, que nossa parte foi concluída. Chamamos um advogado e um notário. Notário é quem mexe com questões de notas, em cartório, essas coisas. Uma declaração do nosso testemunho, a declaração e assinatura do Quasten foi adicionada ao final da página, tornando-o um depoimento legal, que foi entregue à Conferência Geral para a guarda. Vários dias depois, fomos chamados perante todo o comitê da Conferência Geral e recebemos um elogio pessoal do Elder McElhenney, presidente da Conferência Geral naquela época. Antes da vinda de Cristo haverá o desmascaramento do homem do pecado, que é identificado por um número que é o número de um homem, e o número do seu nome. Somos gratos a Deus por termos tido uma pequena participação na verificação desse nome, cujas letras latinas constituem esse número, e por nossos pregadores e publicações não estarem mais inibidos na proclamação dessa importante parte de nossa mensagem. Só que o que aconteceu? A igreja sofreu de tal forma uma infiltração jesuíta que conseguiram calar os pastores da igreja adventista e eles não admitem mais isso. Eles não admitem mais que esse título é um título reconhecidamente válido e reconhecidamente utilizado para identificar o bispo de Roma, o pontífice romano, que são os termos que eu mais gosto de usar, mas o mais popular é o Papa, mas volto a repetir, é o Papa dos católicos, né? Não é o nosso Papa, não é o nosso Pai. Jamais será, né? Então fica aí, meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas, mais esta prova incontestável, fidedigna, com todos os links aí para vocês baixarem os documentos. E eu peço que vocês curtam,
que vocês compartilhem ao máximo. Eu não gosto de pedir isso, mas eu preciso pedir para esse vídeo ganhar relevância. Os meus vídeos eles não são monetizados, o meu canal ele não é monetizado. Eu não peço isso para poder ganhar like, para ganhar dinheiro com o YouTube, não. Mas é para essa verdade chegar ao máximo possível de adventistas. Para que a verdade seja exposta e o engano seja desmascarado. Continue acompanhando, vamos ter outros vídeos dessa série. Enquanto isso, se você quiser e não assistiu ainda as nossas playlists, pode acompanhar aí do lado. Está disponível as nossas playlists para vocês verem várias outras verdades aí dentro da história do Adventismo e como a mentira pode ser desmascarada. Que Deus abençoe a todos. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja convosco. Amém.